Você já reparou que, de uns anos para cá, começaram a empurrar para você a ideia de que morar em uma caixinha é moderno? Que viver apertado virou conceito? Que perder a sala, a cozinha, a privacidade virou tendência mundial? Pois é, existe uma farsa gigantesca sendo vendida como futuro, e enquanto você acha que está fazendo uma escolha de estilo de vida, alguém está contando dinheiro em cima da sua ingenuidade. Porque a verdade é simples e brutal. Não foi o apartamento que encolheu. Foi você que foi encolhido. O espaço sumiu. Mas não por acaso. Sumiu porque um sistema inteiro descobriu que lucra muito mais quando o trabalhador se convence de que não precisa de espaço nenhum. E o pior é que isso não está acontecendo só na sua cidade. Está acontecendo no país inteiro, como um projeto cuidadosamente embrulhado em propaganda bonita. Eu sou o Zé Bolha e hoje eu vou te mostrar como a indústria dos apartamentos transformou moradia em ilusão, lucro em prioridade absoluta e você em trouxa. O marketing imobiliário descobriu uma mina de ouro, transformar perda em vantagem. Eles perceberam que não precisavam mais te entregar espaço, bastava te entregar discurso. E é exatamente assim que começa a farsa. Eles pegam um apartamento que caberia dentro da sala dos seus pais, colocam uma luz amarela, uma bancada de quartzo e um nome em inglês. E pronto, virou conceito. A propaganda não te vende metragem, te vende identidade. Você não compra um lar, você compra uma narrativa sobre quem você deveria ser. O truque é antigo, mas agora virou ciência. Eles conhecem o seu medo de ficar para trás, o seu cansaço com deslocamento, a sua ansiedade por pertencimento. Então, te apresentam a ideia perfeita. Morar pequeno não é recuo, é evolução, é urbano, moderno, descolado. É a nova tendência mundial. Eles te tratam como se você estivesse resistindo ao futuro. E o futuro, segundo eles, é viver com menos, pagar por mais e chamar isso de liberdade. Repare como o vocabulário mudou. Eles não dizem mais que é kitnet, dizem que é estúdio. Eles não dizem que não existe sala, dizem que é compact living. Eles não dizem que não existe cozinha separada, dizem que é open space. O marketing pega a sua falta de espaço e embrulha em palavras que fazem parecer que você está comprando eficiência, quando na verdade está comprando renúncia. E quando você começa a estranhar a metragem, eles te apresentam o truque mais barato e mais lucrativo, os espaços coletivos. Eles te dizem que você não precisa de sala, porque o prédio tem um coworking. Não precisa de cozinha, porque existe um espaço gourmet. Não precisa de varanda, porque tem um rooftop compartilhado. É a substituição perfeita. Tiram o que é seu e devolvem algo que pertence a todo mundo, mas que você paga como se fosse particular. E aqui entra o golpe mais fino. O marketing não quer que você perceba que tirar espaço é uma escolha econômica da indústria. Então, eles te empurram um novo ideal de vida: minimalismo. Mas não o minimalismo verdadeiro, aquele de escolha, de liberdade. É o minimalismo imposto, vendido, empacotado. O minimalismo do trabalhador que não pode pagar por espaço, mas precisa acreditar que essa falta é uma virtude. A propaganda não está preocupada com o seu conforto, mas com a sua aceitação. Ela precisa que você ache normal refogar cebola e impregnar a sala inteira com o cheiro, porque sua cozinha aberta está literalmente abraçada ao sofá e à televisão. Precisa que você normalize morar em um espaço onde mal existe diferença entre trabalhar, dormir, comer e respirar. E faz isso mostrando imagens 3D impecáveis, renderizadas no computador, onde tudo parece maior, mais iluminado e mais espaçoso do que qualquer microapartamento consegue ser na vida real. O marketing é a primeira grande farsa dessa indústria. Ele prepara o terreno, te amacia, te seduz. Ele cria o desejo que justifica o produto. Antes de encolherem o seu apartamento, eles encolheram a sua percepção do que é viver bem. Só depois disso, o resto do sistema pôde avançar. É aqui que tudo começa. É aqui que você vira alvo. O encolhimento dos apartamentos não foi acidente,
Não foi tendência espontânea e, muito menos, foi resposta ao novo estilo de vida urbano. Foi um movimento calculado, uma reengenharia silenciosa do mercado para transformar cada metro quadrado em fonte máxima de lucro. Antes mesmo de você perceber que os apartamentos estavam diminuindo, a indústria já tinha decidido que esse seria o novo padrão. E não porque faz sentido para a vida de quem mora, mas porque faz sentido para a planilha de quem constrói e vende. O processo começou quando as construtoras decidiram abandonar qualquer intenção de entregar apartamentos amplos e confortáveis. Não porque eles não tenham valor, tem, e muito. Um apartamento grande vende bem, atrai família, cria vínculo, tem demanda constante. Mas para a construtora, isso não basta. Elas querem o máximo possível, no menor espaço possível, no menor prazo possível. É pura fome de lucro, não falta de mercado para unidades maiores. No mesmo espaço onde caberia um apartamento de 120 metros, elas perceberam que conseguem enfiar 3 ou 4 unidades de 30 ou 40. A obra fica mais barata, o risco cai, a velocidade de venda explode. E aqui está o absurdo: mesmo produzindo mais unidades, usando menos material e entregando menos espaço, o preço não cai, nada fica mais acessível, nada vira popular. Elas simplesmente multiplicam o produto e mantêm, ou até aumentam, o preço. Cada microapartamento é embalado como premium compacto, solução urbana, inteligente. E o valor por metro quadrado sobe como se fosse metal precioso. Para quem constrói, é o melhor dos mundos. Menos área, mais unidades, mais giro, mais margem. Para quem compra, é o pior. Paga mais caro por menos vida. É assim que o mercado virou fábrica de cubículos vendidos como inovação. É por isso que as plantas começaram a encolher até o limite do aceitável e, muitas vezes, além do aceitável. Cozinha abraçada à sala, quarto encaixado como se fosse nicho, banheiro espremido para caber onde sobrou. Nada disso é falha de projeto. É intenção. A indústria descobriu que o consumidor aceitaria viver com menos, desde que houvesse uma boa história por trás. E enquanto essa história funcionava, as plantas diminuíam ano após ano. Nada disso foi consequência natural do crescimento urbano. Foi decisão, planejamento, estratégia. O apartamento encolheu porque a indústria percebeu que o consumidor estava vulnerável, pressionado por renda curta, deslocamento longo, aluguel alto e medo de nunca conseguir comprar nada. Em vez de oferecer soluções reais, ofereceram o mínimo possível em troca do máximo que você podia pagar. O encolhimento não aconteceu porque o brasileiro médio aceitou a situação de bom grado. Aconteceu porque a indústria percebeu que o trabalhador estava vulnerável, salários estagnados, custo de vida subindo, aluguel sufocando e a sensação permanente de que a casa própria estava ficando cada vez mais distante. Foi nesse cenário de fragilidade que as construtoras avançaram. A matemática das construtoras é simples, fria e completamente desconectada da vida real do trabalhador brasileiro. É uma conta que ignora conforto, rotina, privacidade e qualidade de vida. Ela só enxerga um número, lucro por metro quadrado. Quando esse é o único objetivo, tudo o que não rende é descartado. A moradia deixa de ser lar e passa a ser produto de prateleira. E nessa prateleira, o que vale não é o que você ganha, mas o que eles conseguem multiplicar. A lógica funciona assim: se a construtora consegue vender um apartamento grande por um valor alto, ótimo. Mas se ela consegue vender 3 microapartamentos de 30 metros no mesmo espaço, somando um valor total muito maior, aí está o verdadeiro prêmio. Um apartamento de 80 ou 100 metros exige projeto, atrai um comprador exigente, demanda cuidado. Já 3 estúdios de 30 metros são mais rápidas de produzir, mais simples de vender, mais fáceis de financiar e muito mais lucrativas. É o sonho de qualquer incorporadora: dividir o terreno, multiplicar as unidades e manter o preço lá em cima. E aqui entra a perversidade dessa matemática suja. Mesmo produzindo mais unidades por torre, utilizando menos material e entregando menos espaço,
o preço não cai, não existe repasse de economia, não existe barateamento. O metro quadrado explode porque agora eles vendem compacto premium, planta otimizada, smart living, rótulos que servem apenas para esconder o fato de que você está pagando mais caro por menos vida. O risco também diminui, mas só para eles. Quando a construtora lança dezenas ou centenas de apartamentos pequenos, ela dilui o risco de inadimplência. Se um comprador desiste, uma hora aparecer outro no lugar. Se fosse uma unidade grande, poucos teriam renda para assumir. Por isso, o mercado prefere uma pilha de estúdios de 25 metros a um número pequeno de unidades amplas. É o modelo perfeito para garantir fila de compradores e preço sempre pressionado para cima. Essa estrutura virou a mina de ouro do setor. O prédio não precisa ser confortável, precisa ser viável economicamente. A planta não precisa ser generosa, precisa caber no Excel. O produto não precisa servir ao morador, precisa servir ao investidor. É por isso que o encolhimento não para, funciona, dá retorno, gera bônus, alimenta uma cadeia inteira que depende de volume, não de qualidade. Os microapartamentos não nasceram da vida real, nasceram da planilha. Eles foram projetados para vender rápido, agradar investidor, caber em anúncio e fechar balanço. O que menos pesa na decisão é o morador, sua rotina, seu conforto, seu silêncio, seu descanso. A lógica é clara: criar um produto que parece moderno nas fotos, mas que na prática entrega uma experiência de vida apertada, barulhenta e cheia de concessões. Um apartamento pensado como ativo financeiro, não como abrigo. A vida real nesses espaços é completamente diferente da fantasia vendida em maquetes e renders perfeitos. O isolamento acústico, por exemplo, praticamente não existe. As paredes são finas, ocas, feitas para economizar material. Você escuta tudo: o vizinho arrastando cadeira, o cachorro latindo, a descarga do lado, a conversa do andar de cima, a música do corredor. É como morar dentro de uma caixa de ressonância. A privacidade sonora simplesmente desaparece. E ninguém te conta isso na propaganda. A cozinha aberta, então, é a prova mais clara dessa desconexão entre projeto e uso. Em um estúdio de 20 a 30 metros quadrados, tudo é o mesmo ambiente. Sala, quarto, cozinha, home office. Quando você refoga a cebola, quando frita carne, quando aquece peixe, o cheiro toma conta do apartamento inteiro. Ele se instala no sofá, no colchão, nos travesseiros, nas roupas, nas cortinas. Não existe porta para conter, não existe parede para bloquear, não existe exaustor milagroso que dê conta. O ar gorduroso se espalha e se deposita em tudo, até na tela da televisão e no monitor do computador. Cozinhar vira uma operação, com consequências permanentes. E o desconforto não para aí. Muitos desses microapartamentos nem têm área de serviço. Não existe tanque. Não existe espaço para estender roupa. Quando a máquina lava e seca, ela fica enfiada na cozinha ou no banheiro, espremendo ainda mais o ambiente. O resto das roupas depende da lavanderia coletiva, que aumenta o condomínio, demanda tempo e tira a autonomia do morador. É perda de conveniência disfarçada de modernidade. Nada disso é acidente, é projeto, é simplificação estrutural, para cortar custo e maximizar unidades. O prédio inteiro é desenhado para vender, nunca para sustentar uma vida. As áreas comuns são lindas no folder, mas o apartamento entregue é um laboratório de concessões diárias. O investidor fica feliz, a construtora também. Quem sofre é o brasileiro, que tenta transformar aquele espaço mínimo em lar. O que antes era um mercado de famílias, agora virou um parque de diversões para investidores. O comprador típico desses microapartamentos não é o trabalhador brasileiro tentando conquistar o primeiro lar. É o fundo imobiliário, o investidor profissional, o dono de várias unidades que entra no lançamento com planilha e algoritmo. Ele não vê apartamento, ele vê ativo, ele calcula retorno, ele opera como se estivesse comprando ações. E isso muda completamente o jogo. Porque quem compra para viver não tem como competir com quem compra para multiplicar capital.
Quando a construtora lança um prédio cheio de unidades de 30 metros, o morador real entra na fila achando que está disputando com outros moradores. Mas não está. Está disputando com gente que compra 10 de uma vez, que fecha contrato no primeiro dia, que paga com velocidade de mercado financeiro. O investidor não pensa em espaço, conforto ou futuro. Ele pensa em liquidez. Ele pensa em aluguel por temporada, em Airbnb, em rentabilidade mensal. Para ele, quanto menor o apartamento, melhor. Mais barato para entrar, mais fácil de girar, mais rápido de alugar. E é esse movimento que cria o piso artificial de preço. Porque mesmo que o mercado esfriasse e o valor tivesse espaço para cair, ele não cai. Basta o preço recuar um pouco que o investidor entra e compra tudo de novo, estancando qualquer queda. O morador comum nunca vê o benefício, nunca sente o alívio. O mercado fica blindado contra o próprio consumidor. O imóvel deixa de obedecer à lógica de moradia e passa a seguir a lógica da bolsa. É oferta, demanda e especulação, não necessidade humana. O resultado? A cidade deixa de ser feita para quem vive nela e passa a ser feita para quem lucra com ela. Bairros inteiros se transformam em corredores de microapartamentos ocupados por turistas rotativos, nômades digitais e inquilinos temporários. A vizinhança muda, a experiência muda, a vida local desaparece. E quem queria apenas um lar descobre que agora está participando de um jogo que nunca foi desenhado para ele. O investidor se tornou o verdadeiro dono da cidade. O trabalhador virou figurante. Quando você junta todas essas peças, a imagem fica clara e incômoda. Não foi o brasileiro que escolheu viver menor. Foi um sistema inteiro que empurrou o trabalhador para dentro de apartamentos cada vez mais apertados, enquanto vendia isso como modernidade. A propaganda transformou renúncia em tendência. As construtoras transformaram metragem em margem. Os investidores transformaram moradia em ativo financeiro. E o Estado, que deveria proteger o cidadão, virou aliado silencioso desse jogo. Porque não é só o mercado que empurra o brasileiro para o microapartamento. O governo ajuda quando concede isenções, incentivos e flexibilizações que facilitam a vida das construtoras, mas não a de quem precisa de um lar. Ajuda quando libera financiamento barato para empreendimento, mas entrega financiamento caro, cheio de juros, seguro e taxas para quem só quer comprar um único apartamento para morar. Ajuda quando cobra imposto de tudo o que encarece o imóvel, mas não cobra a responsabilidade de quem projeta essas gaiolas de luxo. Enquanto o trabalhador paga imposto até para respirar, enfrenta burocracia para financiar e compromete décadas de renda para adquirir um imóvel minúsculo, a incorporadora recebe incentivo, desconto, crédito e tapete vermelho. É a cidade feita para quem constrói, não para quem vive. É a engrenagem pública funcionando como parceira da lógica privada. E no meio disso tudo, a classe média, aquela que carrega o país nas costas, é espremida até não sobrar nada além de um cubículo vendido como solução urbana. O que sobra para o brasileiro é um mercado que nunca favorece o morador e um Estado que nunca facilita para quem realmente precisa. Quando morar dignamente vira batalha e quando a única oferta acessível são apartamentos que mal comportam uma vida, fica óbvio que não estamos diante de uma tendência. Estamos diante de um projeto que funciona perfeitamente para construtoras, investidores e governos, e terrivelmente mal para quem só quer um lar decente. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que está acontecendo na sua cidade. A sua voz ajuda a desmontar essa narrativa de que viver apertado é normal.